Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para retomar o nosso Clube do Livro 2023. Lembrando, só deixando os recadinhos aqui paroquiais para se inscrever no canal do YouTube para você receber as atualizações, as notificações quando tiver vídeo novo. Ativa o sininho então para receber as notificações. Se você está gostando do conteúdo do que eu produzo, por favor, curta, compartilhe, me ajude nesse engajamento e principalmente para a gente continuar, fazendo vídeo e construir a nossa melhor versão juntos, que esse é o objetivo do Clube do Livro. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo 2 do nosso Clube do Livro, com o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. E um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Muito bem, aí está uma frase que vai resumir muito do que nós vamos falar no capítulo 3, uma estranha entrevista com o diabo. Já vou adiantar que nós temos algumas afirmações polêmicas aqui de Napoleão Hill, ou do diabo, como queira, Até porque o nosso autor, no começo do capítulo, ele já faz um alerta bem interessante. Porque você pode partir do pressuposto que ele realmente conversou com o diabo ou que ele, após tantas entrevistas, bolou os pilares da sua filosofia prática e achou interessante trazer à luz essa entrevista através de uma entrevista, de uma forma criativa, Ou seja, através de uma entrevista com uma entidade, que nesse caso aqui, ele nomeou o diabo e aonde ele fez a entidade, o ser, confessar certas artimanhas que ele utiliza no mundo manifestado para controlar os seres humanos, Então, lembrando que eu sempre falo que o livro a gente tem que abrir a nossa cabeça, nem sempre vamos concordar com o que o autor diz. Eu estou vendo que daqui para frente eu tenho vários pontos de interrogação com o autor em algumas afirmações que ele faz. Agora aqui no capítulo 45, ele começa... ele não, pelo menos por enquanto aqui no que eu li, ele não relata como é que se deu esse encontro, mas ele começa essa entrevista com o diabo e daí ele coloca aqui. Ele coloca aqui o seguinte, na página 48, que eu achei interessante, que ele mesmo faz o alerta. Então, o próprio Napoleão Hill, ele mesmo faz a sua defesa, da entrevista. Ele coloca assim: seja lá o que fosse, real ou imaginário, é de muita pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. Ou seja, ele diz que o que está contido neste livro aqui é muito importante, E seja ele tendo imaginado isso para poder passar de uma forma criativa, como eu coloquei, ou se ele conversou realmente com o cidadão, fica a critério de cada um. Muito bem, vamos entrar na entrevista propriamente dita, tá? Eu achei interessante que, primeiro de tudo, o diabo pede para ser chamado de Sua Majestade, porque ele afirma que controla 98% das pessoas do mundo. E ele vai explicar como ele controla essas pessoas e os motivos dele ser merecedor desse título, Sua Majestade, Então, a primeira coisa que fica muito clara aqui na entrevista é que o diabo ele não tem corpo, ele é formado pela energia negativa
que vive na mente das pessoas que têm medo dele. E esse ponto é muito importante porque vai nortear toda a dinâmica da entrevista. Ele foca muito na questão de energia. Na própria frase que eu coloquei aqui anteriormente, ele fala, né, que eu controlo os pensamentos negativos. O diabo, ele fala que controla os pensamentos negativos. E a outra parte, Deus ou o outro polo, controla os pensamentos positivos. Então, ele está deixando bem claro aqui que ele divide o mundo, né, de forma dual. E que ele é a parte negativa e a outra parte é a parte negativa. E ele deixa muito claro que ele vive na mente das pessoas. Ele coloca o seguinte, vamos aqui na página 51. Ele fala assim: o meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Ou seja, isso tem que ficar muito claro que através do controle da mente, dependendo da qualidade e dependendo da tua formatação mental, do teu modelo mental, o caos vai controlar a sua vida, né? A sua mente ou não. Então, achei interessante essa forma aqui de colocar o controle do diabo. Inclusive, mais adiante, o Napoleão Hill fala para ele assim: querido, Sua Majestade, me descreva os seus truques. Como é que você controla? Quais são as ferramentas? Como é que você faz esse controle da mente, né? E ele coloca o seguinte: instrumento de controle do diabo para nos controlar e controlar 98% das pessoas do mundo é o medo. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Eu planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, eu controlo o espaço que elas ocupam. Então, achei interessante que ele fala, ele planta o medo, começa com medo pequenininho, medo que às vezes você não dá muita importância, né? E conforme você não faz uma higiene mental, uma limpeza mental, que você vai deixando esse medo tomar conta da sua vida, ele fala que esse medo germina e cresce. E através desse uso contínuo desse medo negativo, desse vício, desse modelo mental negativo, que vai gerando uma energia ruim, porque lembra, ele fala que ele representa tudo que é negativo, incluindo os pensamentos negativos. Ou seja, mais para frente a gente vai ver que o diabo se alimenta disso. Então, conforme isso vai germinando, isso vai crescendo, ele vai tomando espaço na mente das pessoas. Eu acho interessante que tem aquela frase que fala cabeça vazia, morar do diabo, uma coisa assim, mais ou menos, né? Então, não é bem assim, né? Não é bem cabeça vazia, é cabeça, para Napoleão Hill, é cabeça cheio de pensamentos negativos, pensamentos viciosos, com vícios ruins, né? Com hábitos que não nos fazem progredir, certo? Então, o instrumento de controle é o medo. E daí o Napoleão Hill pede para ele esmiuçar, né? Tá, medo é muito genérico, né? Você pode ser mais específico nessa questão. Então, ele coloca que tem aqui são 6 medos principais, tá? Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, porque esses medos, eles podem depois se desdobrar em algumas outras coisas. Mas ele coloca aqui, primeiramente, 6 medos principais, pelos quais são ferramentas pelos quais o diabo, a entidade que controla a mente de 98% da população. Então, nós temos medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E aqui tem algumas coisas interessantes nessa parte aqui, porque ele vai esmiuçar nem todos os medos, eu vou passar rapidamente aqui por eles, porque senão só isso aqui daria uma palestra, mas nós vamos falar, calma, sobre eles. Mas ele fala principalmente sobre 2 medos principais, que ele controla especificamente grande parte das pessoas, né? Então, o Napoleão Hill pergunta aqui para ele: qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle?
Sua Majestade. E ele coloca aqui a pobreza e o medo da morte. Então, eu vou falar sobre a pobreza e a morte. Mais especificamente também, eu quero falar sobre o medo da crítica, da perda de saúde, da perda do amor e da velhice, né? Quando a gente fala principalmente do medo da crítica, hoje em dia, na época do Napoleão Hill, nós não tínhamos as redes sociais como nós temos hoje, né? Eu mesmo faço vídeo, faço poucos vídeos ao vivo, porque nós vivemos um mundo onde as pessoas estão muito expostas. Antigamente isso não acontecia tanto. As pessoas eram expostas na mesa de bar, elas eram expostas na sua família, mas o que eu quero dizer com o medo da crítica e a exposição nós temos um mundo onde nós estamos muito mais expostos, então nós estamos muito mais sujeitos a críticas. Não necessariamente você se expor dá o direito das outras pessoas te criticarem para o lado bom ou para o lado ruim, certo? Mas a partir do momento que você torna a sua opinião pública, a partir do momento que você coloca o seu rostinho para jogo aí, você está sujeito a todo tipo de pensamentos, a todo tipo de pessoas que vão gostar ou não do seu conteúdo. Então, o que ele está e do que você está ali, né, do papel que você está exercendo. Então, o que ele coloca também que as pessoas, quando são reféns da crítica, tem os dois lados. Tem aquela pessoa que sabe assim, eu não vou agradar todo mundo, né? Então eu vou dar a minha opinião, mas a partir do momento que eu dou a minha opinião, dependendo de como eu a faço, eu estou sujeita a críticas. E por isso, tem pessoas que não dão a sua opinião. Tem pessoas que ficam ali no meio termo. Então, muitas vezes a gente está vendo pessoas se expondo e sendo alvo de, que agora é a nova palavra da moda, de cancelamento. Então, muitas pessoas têm medo da crítica, têm medo de se expor, têm medo de dar opinião, porque tem pessoas que são massacradas quando elas dão opinião. E tem muitas pessoas que têm medo disso, né? Então, as pessoas, muitas vezes, deixam de dar sua opinião, ou deixam de fazer certas coisas, ou deixam de, enfim, tá ali correndo atrás do seu propósito porque elas têm medo do que os outros vão falar, elas se importam muito com a opinião dos outros, né? Não que a gente não deva se importar, eu acho que as críticas construtivas, elas sempre são importantes, mas nós temos sempre que cuidar quando a crítica, ela não é construtiva. Ela é destrutiva. Então, aqui vem uma questão de modelo mental que, às vezes, a gente dá devida importância a pessoas que não têm nada a ver conosco. Eu, por exemplo, olho os comentários, agradeço muitas pessoas, né, que veem os vídeos e têm críticas a acrescentar, mas eu não levo muito em consideração quando vem uma crítica mais pesada, sendo que essa pessoa não me conhece. Eu acho que nós temos que levar em consideração as críticas das pessoas que estão do seu lado, das pessoas que querem te ver crescer, porque as pessoas que querem te ver crescer, elas vão fazer críticas construtivas. As pessoas que não querem te ver crescer, não te conhecem, não sabem da sua história, vão fazer crítica e... Por que eu vou levar em consideração a crítica daquela pessoa, sendo que aquela pessoa não é próxima de mim, não paga meus boletos, não sabe dos meus problemas? Então, às vezes, mas eu sei que esse tipo de pensamento que eu estou colocando aqui é pouco polêmico e é complexo, porque a gente tende a dar uma importância muito grande ao que os outros pensam sobre nós, não é mesmo? Ou tô errada? Esse mundo de TikTok, internet, a gente vê tanto jovem aí, tantas pessoas adoecidas, né? E com essas questões querendo ser algo que elas não são, porque daqui entra outra questão. Muitas vezes a gente se torna algo que a gente não é, com medo de ser quem somos verdadeiramente por causa das críticas, né? Então, medo da crítica, eu acho que é uma questão muito complexa, muito importante, que a gente tem que ter uma atenção, e é um dos instrumentos, já que o diabo se alimenta de pensamentos negativos, é um dos instrumentos, uma das portas pelas quais ele entra dentro da mente das pessoas, certo? E daí depois ele fala do medo da perda da saúde, né? Que muitas pessoas têm medo e são reféns do diabo porque elas têm medo de perder a sua saúde, né? E de fato, assim, se você não tem uma boa saúde, como é que você vai fazer as outras coisas da vida? O teu corpo é o teu templo, né? Você precisa se alimentar bem, né? Tem várias pesquisas aí que dizem que os alimentos ultraprocessados, eles estão nos adoecendo,
literalmente. Essa praticidade da vida moderna, ela tem os seus benefícios, mas tem os seus malefícios também, né? Porque, querendo ou não, nós estamos colocando no nosso corpo conservantes e todas as outras coisas que isso a longo prazo podem nos prejudicar. Não vou me debruçar muito sobre esse assunto, mas tem várias pesquisas que falam sobre isso, né? Como a nossa saúde está se deteriorando. E sem contar também que a gente vive em um país, agora trazendo para a nossa realidade, que tem uma grande parcela da população em insegurança alimentar. As pessoas não conseguem comer o básico. Então, como é que as pessoas... e isso gera muito medo, né? Isso gera muito medo. Porque como é que você vai se sustentar, ter energia para trabalhar e para fazer todas as outras coisas que você precisa se você não consegue nem se alimentar direito? Né? E se você não se alimenta direito, não vai ter as vitaminas, como é que você vai conseguir ter um pensamento clarificado também das coisas, certo? Então, e fora as pessoas que têm a possibilidade de comer de forma mais saudável, mas a vida corrida, a estrutura da sociedade, da forma que ela está estruturada, também às vezes empurra a pessoa para pegar o almoço e comer correndo, né? Comer coisas processadas, pessoas não têm saco, não têm paciência para comer coisas mais saudáveis, né? Coisas mais assim nutritivas, né, para poder manter o corpo em pé. Então, eu não sei se seria um medo dessas pessoas, mas que também através de uma alimentação ruim, né, o diabo também é uma portinha de entrada para ele, né? A perda do amor, que a gente sabe aí que tem histórias trágicas, né, que às vezes a pessoa que também às vezes a pessoa não sabe que amor é paixão, mas isso é outra discussão, mas que às vezes as pessoas que não têm primeiro amor próprio, né? É o primeiro amor que a gente deveria ter por nós, né? Se valorizar e não se sujeitar a certas coisas, porque quando a gente se ama em primeiro lugar, a gente não tolera certas coisas que façam com a gente, certo? E também, quando a gente ama muito o outro, projeta muito no outro certas expectativas e a gente perde, tem pessoas que não sabem lidar com isso, né? Tem pessoas que não sabem lidar com isso e fazem absurdos aí, né? Quantas histórias trágicas de amor e situações que a gente acompanha em televisão, em livro, em literatura, de pessoas que perderam o amor e não souberam lidar. E houve um desfecho trágico aí, né? E depois, agora voltando, o medo da velhice, né? E aqui eu acho interessante porque tem a nossa sociedade voltando um pouquinho, a gente vê muita proliferação, né? Dos tratamentos para anti-envelhecimento, nome dos cremes, né? Anti-age, anti-envelhecimento, os 30 é os novos 40, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes com medo de envelhecer externamente e se fala pouco ainda sobre o envelhecimento interno, né? Porque acho que a pior coisa é você continuar envelhecido no sentido de ideias arcaicas, porque a sociedade vai evoluindo e se a nossa mente não vai se reciclando e acompanhando isso, isso também é um envelhecimento. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de envelhecer de forma externa e esquecem que também é muito preocupante o envelhecimento interno, porque isso aqui é um corpo, gente, isso aqui tem prazo de validade, isso é posto, por enquanto não inventaram a fórmula da imortalidade, né? Então, a gente saber conviver bem com a nossa velhice, isso é fundamental. Só que tem gente que é refém e escravo disso, né? Refém de lá. E eu acho que nós temos que ter um corpo forte, mente forte. Eu acho que é muito importante a gente cuidar também do nosso corpo, né? O nosso corpo, o nosso pé, eles que nos levam assim das nossas pernas, manter forte, firmes, fazendo atividade física, mas não que o nosso fim, a nossa vida se resuma a um cuidado estético, né? Não vou me debruçar muito nesse assunto, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Porque o que eu quero falar também é do medo da pobreza e do medo da morte, tá? E aqui, o medo da morte é uma coisa que muitas religiões, né, trabalham, cada uma trabalha da sua forma aí, né, o que acontece depois de que vamos, porque o corpo é finito, como eu já disse, agora o que acontece depois com essa energia, com essa energia que dá vida a este corpo, cada religião, cada cultura trata da sua forma, né? Mas eu vejo assim
o bacana que eu me atraiu muito no estoicismo é que ele trabalha muito, e às vezes as pessoas se assustam, o estoicismo trabalha muito com a questão da morte, né? Que a gente tem que se acostumar a falar sobre isso. E tem gente que, quantas vezes, assim, eu já fui em alguns funerais de pessoas que, a gente vê de tudo, assim, né? Pessoas que lidam muito bem com a situação, porque tem isso muito claro que todos, se tem alguma certeza na vida que todos vamos morrer, e tem pessoas que se descabelam e falam, eu não vou mais conseguir viver, né? Depois que fulano morreu e tal, e é uma coisa trágica. Mas eu acho interessante que o estoicismo, ele trabalha muito isso, né? Ele fala, a morte é iminente. Então, nós não temos que ter medo da morte, nós temos que ter medo de não viver bem até o dia que a gente encontrar com a morte, né? Porque uma coisa que ele trabalha muito é assim, às vezes tem gente que vive o estoicismo, né? Tem gente que vive 100 anos e que não viveu, teve uma vida assim, sabe? Lazer, previsível, ficou naquela caixinha, naquele modelo mental, não se aventurou. Isso não é um tipo de morte, né? E tem pessoas que às vezes viveram 20, 30 anos e viveram uma vida repleta, muito mais agitada e muito mais às vezes produtiva do que aquela pessoa que viveu 100 anos, né? Então, às vezes a gente tem um medo exagerado da morte, um medo, e esquece realmente de viver, que é isso que importa, né? A gente fazer cada dia valer a pena, porque cada dia o nosso relógio a gente é menos um dia. Então, se eu estou com medo, não, vai contar igual, né? Então, cabe a nós vivermos bem cada dia que passa. Esse é um pensamento que eu sempre levo assim comigo toda semana, é uma coisa que eu reflito muito sobre isso, fazer cada dia valer a pena, cada semana valer a pena, certo? Isso ajuda muito também a gente evitar a procrastinação. E agora eu quero falar propriamente dito de um dos itens aqui que eu tenho uma certa interrogação com o senhor Napoleão Hill e com o diabo, certo? Que ele vai falar que os instrumentos que ele usa para controle da mente é o medo, e que é dividido em 6 principais, e que ele fala que desses 6, o que ajuda muito a assumir o controle sobre as pessoas é a pobreza e a morte. E daí depois ele fala do medo da perda da saúde, né? Que muitas pessoas têm medo e são reféns do diabo porque elas têm medo de perder a sua saúde, né? E de fato, assim, se você não tem uma boa saúde, como é que você vai fazer as outras coisas da vida? O teu corpo é o teu templo. Né? Você precisa se alimentar bem, né? Tem várias pesquisas aí que dizem que os alimentos ultraprocessados, eles estão nos adoecendo, literalmente. Essa praticidade da vida moderna, ela tem os seus benefícios, mas tem os seus malefícios também, né? Porque, querendo ou não, nós estamos colocando no nosso corpo conservantes e todas as outras coisas que isso a longo prazo podem nos prejudicar. Não vou me debruçar muito sobre esse assunto, mas tem várias pesquisas que falam sobre isso, né? Como a nossa saúde está se deteriorando. E sem contar também que a gente vive em um país, agora trazendo para a nossa realidade, que tem uma grande parcela da população em insegurança alimentar. As pessoas não conseguem comer o básico. Então, como é que as pessoas... e isso gera muito medo, né? Isso gera muito medo. Porque como é que você vai se sustentar, ter energia para trabalhar e para fazer todas as outras coisas que você precisa, se você não consegue nem se alimentar direito, né? E se você não se alimenta direito, não vai ter as vitaminas, como é que você vai conseguir ter um pensamento clarificado também das coisas, certo? Então, e fora as pessoas que têm a possibilidade de comer de forma mais saudável, mas a vida corrida, a estrutura da sociedade, da forma que ela está estruturada, também às vezes empurra a pessoa para pegar o almoço e comer correndo, né? Comer coisas processadas, pessoas não têm saco, não têm paciência para comer coisas mais saudáveis, né? Coisas mais assim nutritivas, né, para poder manter o corpo em pé. Então, eu não sei se seria um medo dessas pessoas, mas que também através de uma alimentação ruim, né, o diabo também é uma portinha de entrada para ele, né? A perda do amor, que a gente sabe aí que tem histórias trágicas, né, que às vezes a pessoa que também às vezes a pessoa não sabe que é amor, é paixão, mas isso é outra discussão, mas que às vezes as pessoas que não têm primeiro amor próprio,
né? É o primeiro amor que a gente deveria ter por nós, né? Se valorizar e não se sujeitar a certas coisas, porque quando a gente se ama em primeiro lugar, a gente não tolera certas coisas que façam com a gente, certo? E também, quando a gente ama muito o outro, projeta muito no outro certas expectativas e a gente perde, tem pessoas que não sabem lidar com isso, né? Tem pessoas que não sabem lidar com isso e fazem absurdos aí, né? Quantas histórias trágicas de amor e situações que a gente acompanha em televisão, em livro, em literatura, de pessoas que perderam o amor e não souberam lidar. É, e houve um desfecho trágico aí, né? E depois, agora voltando, o medo da velhice, né? E aqui eu acho interessante porque tem a nossa sociedade, voltando um pouquinho, a gente vê muita proliferação, né? Dos tratamentos para anti-envelhecimento, o nome dos cremes, né? Anti-age, anti-envelhecimento, os 30 é os novos 40, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes com medo de envelhecer externamente e se fala pouco ainda sobre o envelhecimento interno, né? Porque eu acho que a pior coisa é você continuar envelhecido no sentido de ideias arcaicas, porque a sociedade vai evoluindo e se a nossa mente não vai se reciclando e acompanhando isso, isso também é um envelhecimento. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de envelhecer de forma externa e esquecem que também é muito preocupante o envelhecimento interno, porque isso aqui é um corpo, gente, isso aqui tem prazo de validade, isso é posto, por enquanto não inventaram a fórmula da imortalidade, né? Então, a gente saber conviver bem com a nossa velhice, isso é fundamental. Só que tem gente que é refém e escravo disso, né? Refém de lá. E eu acho que nós temos que ter um corpo forte, mente forte. Eu acho que é muito importante a gente cuidar também do nosso corpo, né? O nosso corpo, o nosso pé, eles que nos levam assim das nossas pernas, manter forte, firmes, fazendo atividade física, mas não que o nosso fim, a nossa vida se resuma a um cuidado estético, né? Não vou me debruçar muito nesse assunto, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Porque o que eu quero falar também é do medo da pobreza e do medo da morte, tá? E aqui o medo da morte é uma coisa que muitas religiões, né, trabalham, cada uma trabalha da sua forma aí, né, o que acontece depois de que vamos, porque o corpo é finito, como eu já disse, agora o que acontece depois com essa energia, com essa energia que dá vida a este corpo, cada religião, cada cultura trata da sua forma, né? Mas eu vejo assim, o bacana que eu me atraiu muito no estoicismo é que ele trabalha muito, e às vezes as pessoas se assustam, o estoicismo trabalha muito com a questão da morte, né? Que a gente tem que se acostumar a falar sobre isso. E tem gente que, quantas vezes, assim, eu já fui em alguns funerais de pessoas que, a gente vê de tudo, assim, né? Pessoas que lidam muito bem com a situação, porque tem isso muito claro que todos, se tem alguma certeza na vida que todos vamos morrer, e tem pessoas que se descabelam e falam, eu não vou mais conseguir viver, né? Depois que fulano morreu e tal, e é uma coisa trágica. Mas eu acho interessante que o estoicismo, ele trabalha muito isso, né? Ele fala, a morte é iminente. Então, nós não temos que ter medo da morte, nós temos que ter medo de não viver bem até o dia que a gente encontrar com a morte, né? Porque uma coisa que ele trabalha muito é assim, às vezes tem gente que vive o estoicismo, né? Tem gente que vive 100 anos e que não viveu, teve uma vida assim, sabe? Blasé, previsível, ficou naquela caixinha, naquele modelo mental, não se aventurou. Isso não é um tipo de morte, né? E tem pessoas que às vezes viveram 20, 30 anos e viveram uma vida repleta, muito mais agitada e muito mais às vezes produtiva do que aquela pessoa que viveu 100 anos, né? Então, às vezes a gente tem um medo exagerado da morte, um medo, e esquece realmente de viver, que é isso que importa, né? A gente fazer cada dia valer a pena, porque cada dia o nosso relógio a gente é menos um dia. Então, se eu estou com medo, não, vai contar igual, né? Então, cabe a nós vivermos bem cada dia que passa. Esse é um pensamento que eu sempre levo assim comigo toda semana, é uma coisa que eu reflito muito sobre isso, fazer cada dia valer a pena, cada semana valer a pena, certo? Isso ajuda muito também a gente evitar a procrastinação. E agora eu quero falar propriamente dito de um dos itens aqui que eu tenho uma certa
interrogação com o senhor Napoleão Hill e com o diabo, certo? Que ele vai falar que os instrumentos que ele usa para controle da mente é o medo, e que é dividido em 6 principais, e que ele fala que desses 6, o que ajuda muito a assumir o controle sobre as pessoas é a pobreza e a morte. Então, já me debrucei um pouco sobre a morte. E na pobreza, a gente tem algumas divergências assim com ele, porque ele fala o seguinte: a minha maior arma é a pobreza, na página 53. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. E aqui nós temos um dos pontos que eu tenho um pouco de divergência com o Napoleão Hill com relação ao medo da pobreza. Quem é que não teria medo da pobreza, não é mesmo? Numa sociedade que preconiza e que te estimula a ter e nem tanto ser, é claro que as pessoas têm medo de ser pobre e não ter acesso a certas coisas, até porque por mais que a gente tenha um SUS funcionando aí, a partir do momento que você não tem dinheiro para coisas básicas, né, vai te gerar muito medo, porque você quer ter uma vida confortável. Quem não quer ter uma vida com o mínimo possível, né? Só que é claro que a gente vivendo num país tão grande, o Brasil ele tem, e eu falei que não ia entrar muito nesse assunto porque eu não sou especialista para falar da área, mas eu acho importante a gente dar uma pincelada, a gente se organizar esse pensamento aqui, porque, por exemplo, só o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, né? Então, assim, a gente tem uma questão estrutural da forma como a sociedade é construída, né? De pessoas que não têm acessos a um monte de coisa, e que, com certeza, essas pessoas não têm tempo para pensar em outras coisas, né? Como eu já coloquei no começo do vídeo, em desenvolvimento pessoal e tudo mais, porque essas pessoas estão preocupadas com o que elas vão comer no dia, no que elas vão comer no outro dia. Agora, não necessariamente as pessoas que são mais pobres ou as pessoas que, né, enfim, não são extremamente ricas de posses, não têm um certo desenvolvimento, não têm desenvolvimento intelectual, não podem pensar. Isso não quer dizer, até porque eu acho meio contraditório que ele fala assim, que ele desencoraja as pessoas a acumularem riqueza, porque a pobreza em si tira a habilidade das pessoas de pensar. Se for nesse sentido, ok, porque as pessoas realmente elas estão preocupadas com outras coisas, elas não podem estar pensando em desenvolvimento pessoal e outras coisas porque elas precisam comer. Então, nesse sentido, porque por falta de oportunidade, de tempo e por causa da situação que elas estão inseridas, beleza. Agora, ele dizer que porque a pessoa é pobre, quer dizer que ela, né, não consegue pensar, não tem essa capacidade, é meio complexo. E que só o rico consegue ter um pensamento positivo, alinhado com outro eu acho meio complexo isso, tá? Porque lendo o que o Napoleão Hill colocou aqui, me pareceu um pouco isso, tá? Que as pessoas pobres são morada do diabo, né? Então isso assim gera um preconceito, e quando eu li uma certa revolta, eu não sei se é uma questão enfim, de tradução ou de interpretação. Eu li outras pessoas falando sobre esse trecho também, interpretaram da mesma forma que eu interpretei, não quer dizer que é a única, que é a correta, mas isso aqui gera uma dúvida e um ponto de interrogação que eu tenho com essa afirmação do diabo e do Napoleão Hill, né? Até porque, se você fala que as pessoas pobres são presas fáceis e que elas são moradas dessa entidade de pensamento negativo, automaticamente quem tem posses, os ricos não, certo? Que é o que ele coloca aqui, tá? Só que daí depois ele se contradisse, que eu achei interessante, porque ele fala assim... É verdade que ele fala que os homens que têm muitas riquezas e tudo mais, que têm posses, então
são pessoas bem-sucedidas e que estão acessando ali o outro eu. Mas depois ele coloca assim: é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? E ele fala assim: sim, conforme já lhe falei, a pobreza é sempre ameaçada, porque ela desencoraja a livre expansão de pensamento e encoraja o medo na mente dos homens, né? Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. Então, se ele fala que a pobreza é grande alinhada dele porque ela desencoraja a livre expressão do pensamento, como é que tem alguns homens ricos que servem a causa dele? Porque essas pessoas são ricas, então elas deveriam ter muito mais formas para poder encorajar um pensamento livre. Então, eu achei que esse ponto ficou um pouco incoerente. E é por isso que eu interpreto como ele falando também da pobreza de espírito, porque eu conheço pessoas que são desprovidas de posses, inclusive tem pessoas e filósofos que pregavam que você não precisa ter posses, bens, acúmulo de bens e capitais para poder ter um livre pensamento, que até isso atrapalha. Você ter muitos bens, você tem que gerenciar esses bens, as pessoas ficam olhando para isso, gera um monte de inveja e avareza, e se você acumula por acumular, não faz sentido, né? Você é uma pessoa que tem uma mentalidade medíocre, né? Tem muitas pessoas que pensam dessa forma, e muitos filósofos, muitas culturas, né? Então, esse medo da pobreza, eu achei que ficou um pouco assim, não ficou muito claro para mim, tá? A forma como ele coloca, porque o medo da pobreza, ele é um medo, é uma pobreza de espírito, é o medo da pobreza porque as pessoas têm medo de ser pobre e porque são pobres, elas são presas fáceis pro diabo porque elas não sabem pensar. Não concordo muito com isso, porque a gente sabe que tem pessoas que são extremamente pobres e saem daquela situação justamente pela sua criatividade, pelo seu pensamento. E em contrapartida, tem pessoas que são extremamente ricas e que são pessoas que não fazem diferença nenhuma no mundo. São ricas por questão de hereditariedade, porque são herdeiros, né? Porque são famílias que estão aí há centenas de anos só acumulando, acumulando e não fazem nada para mudar também o mundo, não contribuem, só estão ali pensando deles. Então, assim, né? Então tem pessoas que pensam que as pessoas que muito acumulam dinheiro e não estão nem aí para a hora da humanidade, na verdade essas pessoas estão a serviço do diabo, né? Tanto que é o que ele fala aqui, né? Que há homens ricos que servem a minha causa. Então essa parte aqui do livro para mim ficou um pouco, me perdeu aqui, tá? Nesse entendimento, ok? E mais pra frente, ele vai fazer uma crítica à bebida e ao cigarro, né? Que são aí, se você pega o pessoal, se você pega estatísticas do Ministério da Saúde, falando sobre o custo, como é alto o custo, né, de pessoas internadas por problemas de bebida e de cigarro, é muito alto, né? Nós temos, né, porque nós temos campanha muito forte aí, principalmente quando você pega um maço de cigarro, falando lá, né, o Ministério da Saúde adverte, cigarro causa isso, isso, aquilo, porque realmente o índice de pessoas que depois, a longo prazo, são internados por N problemas de cigarro são muito grandes. Eu mesmo tenho parentes, não estou condenando, estou apenas trazendo os dados, tá? Que eu tenho 2 parentes muito próximos, um vô e um tio, que vieram a falecer, né? Trabalharam a vida inteira, e daí quando foram começar a usufruir das conquistas, porque também não usufruir em vida, então aquela pessoa assim, um pouco, né? Que acumulou aquele pensamento, né? Vou acumular muito agora e vou aproveitar depois. Não teve o aproveitar depois, porque essas pessoas fumavam muito e faleceram com 50, 60 anos. E hoje em dia nós sabemos que as pessoas estão vivendo, né? Uma pessoa assim, classe média, que tem certas condições, estão vivendo até 80 anos, né? A expectativa de vida aumentou muito. Mas daí é que vem a questão, vão viver muito de que forma? Vão viver de forma saudável? A gente volta naquela questão da saúde, né? Vão viver de forma saudável porque cuidaram do corpo quando precisava cuidar e da mente? Ou vão viver ligado a aparelho, tomando um monte de remédio? Porque nós temos duas
duas pandemias, daí essa questão da bebida e do cigarro, que eu tô colocando aqui, e também a questão de saúde mental, né? Da forma como o ritmo, como a sociedade está posta aí. Então, vou viver muito, mas de que forma? Com qualidade? Sem qualidade, né? Então, ele faz uma crítica aqui especificamente ao álcool e ao cigarro. Ele coloca aqui: você corrompe as mentes dos jovens com álcool e cigarro. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento, mas não consigo enxergar de que forma o cigarro pode ajudar na sua causa. E ele fala que o cigarro, como a pessoa não consegue parar, nicotina, né, é uma questão química ali no cérebro, ele fala que ele gera uma dependência e que essa dependência enfraquece a força de vontade da pessoa para fazer outras coisas, né? Então ela abre porta para outros vícios ruins. E daí ele coloca aqui na página 55: qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente das pessoas. O hábito do cigarro não somente diminui o poder da resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. E aí, vocês concordam com Napoleão Hill, com o diabo? Pois é, aqui daí na entrevista começam algumas situações polêmicas, né? E depois ele fala aqui que o Napoleão Hill fala assim: nossa, eu não sabia que você era. Eu achei que você controlava as pessoas lidavam contigo mais na hora da morte, mas eu tô vendo que tu tá ali rondando em vida, né? Que vocês são o diabo, ele é o que tá colocando na tua mente os vícios, os pensamentos negativos, né? Aí ele fala assim: sim, querido, ninguém precisa acreditar em mim, mas eu prefiro que as pessoas tenham medo de mim. E é por isso que eu estou ali no dia a dia, né? Quando você dá uma escorregadinha, sou eu que estou ali tentando entrar por uma dessas portas, né? Que ele colocou ali dos 6 medos, certo? E daí ele fala assim, aí o diabo fala assim, você não tem medo, né? Se você falou que as pessoas que pensam são as pessoas que podem estar te confrontando, aí daí o Napoleão Hill tenta dar sair por cima assim do diabo, tenta dar uma nele, falando que ele é um covarde, que ele se aproveita dessas fraquezas das pessoas e tudo mais. E daí o diabo fala assim, querido, não adianta me criticar, né? Não adianta, isso daí não funciona comigo. Você não me mete medo por isso, por crítica, por tentar bater de frente comigo. Eu só tenho medo das pessoas que pensam. E ele fala aqui, você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre as suas próprias emoções. E aqui eu achei interessante que ele falou também que se você tiver controle das suas emoções, não só da qualidade dos seus pensamentos, mas também das suas emoções, você vai meter medo no diabo. Você vai meter medo nessa energia aqui, nesse caos, né? Nessa dualidade aqui negativa. Eu achei interessante porque, como eu estudo também disciplina positiva, quando você consegue exercer o controle sobre as suas emoções, você consegue pensar com clareza. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Achei interessante ele pontuar isso, porque quando a gente baixa o disjuntor e deixa a raiva tomar conta, a gente não pensa com clareza, a gente sai fazendo um monte de bobagem. Então, por isso que ele fala que além de controlar, pensar com qualidade, você saber controlar as tuas emoções. Saber, olha, aquela situação me tirou do meu prumo, aquela situação me irritou muito, mas eu posso ter uma ação irada ou eu posso ter uma ação controlada. E, gente, isso é muito difícil, nós não sermos reféns das emoções, né? Eu tenho um filho pequeno e a gente vê muito isso, assim, como é difícil, às vezes, quando tem situação que ele não tem maturidade emocional para controlar, ele tem o piti, né? E muitas vezes eu também estou à beira do piti, mas eu falo, eu sou adulta, eu preciso controlar minhas emoções. Vamos lá, ferramentas, válvula de escape, vamos trabalhar isso. Por que que isso me irrita tanto, né? Então, esse controle das emoções também eu achei bem interessante, bem importante. Daí fica a dica aqui para quem quiser se aprofundar em disciplina positiva, tá? Que eu acho que me ajudou muito com o meu filho, mas também me ajudou muito, que eu vi que eu precisei desaprender certos hábitos para poder aprender novos hábitos mais saudáveis de controle das emoções, certo? E por último, e não menos importante, o Leão Rio pergunta aqui para ele:
Quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana? Qual a sua arma mais poderosa existente? E ele fala aqui: neste momento estou tentando fazer uma guerra mundial. E esse livro foi escrito há quase 100 anos atrás, né? Então, gente, olha só, estamos à beira aí de uma guerra mundial. Não quero dizer que a gente está à beira de uma guerra mundial, mas estamos à beira, se não já não estamos, passando por uma crise mundial muito grande, né? Tem os poderes econômicos, o polo está tentando sair dos Estados Unidos para a China e para outros países, porque o que nós temos é isso, né? Uma discussão de cultura e modelo econômico que está muito grande aí em pauta. Nós começamos o ano com guerra. O mundo todo sempre esteve em guerra em alguns países, né? Mas nós começamos com Rússia e Ucrânia ali, né? Com várias questões, é uma situação muito complexa. Depois, agora a gente foi ali para a questão de Israel, né? E Palestina. Também Estados Unidos metido lá, Estados Unidos metido aqui, China e Rússia falando lá, China e Rússia falando aqui. Então, assim, nós estamos em meio a discussões políticas e econômicas muito grandes. A gente veio aí numa discussão de direita e esquerda no Brasil e no mundo todo, né? O mundo muito polarizado. E agora, novamente. E, de um lado, países falando, ei, olha o controle da emoção. Ó, a dualidade, falando, ei, vamos tentar dialogar, nós somos seres humanos. A guerra mostra quando a gente falhou miseravelmente como seres humanos. Se a gente sabe dialogar, se a gente quer ser uma sociedade civilizada, nós não deveríamos guerrear. Aí vem aqui o diabo e fala, qual é a sua arma mais poderosa? É fazer guerra. Eu gosto de fazer guerra porque gera discórdia, e daí gera discórdia, abre porta para todos aqueles medos que eu comentei antes. Então, olha só, o Napoleão Hill finalizando esse terceiro capítulo falando que uma das armas mais poderosas que o diabo usa é a guerra. Isso naquela época que eles estavam ali, teve a crise de 1929, depois teve a Guerra Fria, e nós estamos numa iminência de novo de fazer guerras, né? Ou seja, parece que a gente está num ciclo e a gente não consegue sair desse ciclo por várias questões que a gente pode se debruçar, né? Mas a nossa estrutura, a forma como a sociedade está estruturada, parece que ela sempre gera esse ciclo, né? A gente tem paz e depois guerra, e com isso vem todos esses medos, e isso fica retroalimentando o diabo, ou o pensamento negativo, ou os vícios, como você quiser chamar, ok? E aí, o que vocês acharam? Vocês concordam com algumas das afirmações do Napoleão Hill? Não concordam com essa parte da entrevista? Concordo com o que eu falei? Discordam da minha análise? Tem certos temas espinhosos aqui nessa parte, mas nós estamos aqui para construir o pensamento, dialogar, debater e para nós, com o objetivo, tirar o que a gente pode de melhor do livro para que contribua com o nosso desenvolvimento pessoal. Espero que vocês tenham gostado do capítulo 3. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o capítulo 4 e 5. Dúvidas, medos, qualquer coisa, medos? Deixa aqui teu comentário. Vamos conversar. Até o próximo vídeo. Tchau!